Bom dia, crianças. Vamos a mais uma aula de gramática. Hoje iremos estudar sujeito e predicado. Você sabe diferenciar o sujeito e predicado? Vamos aprender nesta manhã, ok? São termos essenciais da oração, porque toda oração tem sujeito e tem predicado. Como podemos separar o sujeito do predicado? Simples, olha a dica. Toda oração tem um verbo. É só você lançar a pergunta ao verbo. Lançando a pergunta ao verbo quem, quando, como, você encontra o sujeito e o que resta é o predicado, ok? Então, o sujeito é o termo com o verbo, é o termo com o qual o verbo concorda, o qual se dá informação. Já o predicado é o resto da oração, como eu falei para você. A informação que a oração traz do sujeito. Vamos ver um exemplo aí na telinha. Olha aí. A internet vicia. Quem é o sujeito da oração? Primeiro você tem que achar o verbo. Quem é o verbo aí? Vicia, vem do verbo viciar. Então, a internet vicia. Quem vicia? Quem vicia? A internet. Então, sendo assim, a internet é o sujeito. E o que sobrou, vicia, é o predicado. Outra oração. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Quem foi à feira nesta quarta-feira? Fiz a pergunta ao verbo, ok? Foi, aí é o verbo. Quem foi à feira nesta quarta-feira? Minha mãe. Então, você lançou a pergunta ao verbo, achou o sujeito. Minha mãe é o sujeito. E o que sobrou? Foi à feira nesta quarta-feira. É o predicado. Minha colega e eu chegamos atrasadas. Quem é o verbo aí? Chegamos. Então, você lança a pergunta ao verbo. Quem foi que chegou atrasadas? Quem foi? Minha colega. Então, minha colega é o sujeito. Chegamos atrasadas é o predicado. Vamos ver outro exemplo aqui. A lua apareceu no céu. Você primeiro acha o verbo. Quem é o verbo aí da oração? Apareceu. Quem apareceu no céu? Fez a pergunta o verbo? A lua. E quem é o predicado? Apareceu no céu. Joinha. Então, é muito simples. O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa. E o predicado é a parte da frase que contém as informações novas para o ouvinte. Ok? Para achar o sujeito, você faz a pergunta ao verbo. Joinha. Então, vamos ver aqui. Quero ver se vocês conseguem identificar o sujeito dessa frase. O menino quebrou o vaso. Quem quebrou o vaso? Perguntei ao verbo. Quem quebrou o vaso? O menino. O gato bebeu todo o leite. Quem é o verbo aí? Bebeu. Irei fazer a pergunta ao verbo. Quem bebeu todo o leite? O gato. O padre abençoou as alianças. Quem é o verbo? Abençoou. Faz a pergunta ao verbo. Quem abençoou as alianças? Aí achei o sujeito, o padre. A menina pintou a unha. Quem pintou a unha? O verbo aí é o pintor, vem do verbo pintar. Quem pintou a unha? A menina. O sapo vive no lago. Vive é o verbo. Quem vive no lago? O sapo. Então, para achar o sujeito, você faz a pergunta ao verbo. Para cantar comigo. Para achar o sujeito, fazemos a pergunta ao verbo.
Para achar o sujeito, fazemos a pergunta ao verbo. Toda oração tem sujeito e predicado, ok? Então, essa foi a nossa aula. Tchau, tchau. Até a próxima.